está no coração dessa mãe, está no coração desse pai. Tu responde, Senhor, torna a realidade. É o que eu te peço, no nome de Jesus. Amém. Jeremias capítulo 18. Esse texto sempre me falou muito ao meu coração. A Bíblia diz que Deus chega para Jeremias e fala para ele: Jeremias, desce à casa do oleiro. E a Bíblia diz que Jeremias, ele desce à casa do oleiro. E quando ele chega à casa do oleiro, diz que ele para e começa a observar como o oleiro trabalha. E hoje eu me perguntava, como seria diferente se nós, crentes, ministério, pastores, começássemos a observar como o oleiro trabalha, começássemos a observar como Deus trabalha, não haveria tanto crente desviado, não haveria tanta gente magoada, as igrejas viviam superlotadas, se nós passássemos a observar como Deus trabalha. Aleluia. Quando você começa a observar como Deus trabalha, a sua vida começa a ser diferente, a sua maneira de agir é diferente, você age diferente, você fala diferente. Aleluia. Você veja que na Bíblia, Isaías é conhecido como profeta messiânico, Amós como boiadeiro, Moisés como construtor, mas Jeremias é conhecido como profeta chorão. Por que o profeta chorão? Porque só Jeremias poderia escrever o que ele escreveu lá em Lamentações capítulo 3, verso 22, que diz assim: a causa de não sermos consumidos são as misericórdias de Deus, porque elas se renovam a cada manhã. Por que Jeremias escreveu isso? Porque ele desceu à casa do oleiro e pôde observar como Deus trabalha. Irmão, Deus trabalha de maneira diferente. Por isso Isaías disse que os nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus, nem os nossos caminhos são os caminhos de Deus. Mas por que Jeremias tinha esse peculiar? Porque desceu à casa do oleiro e ele passou a observar como Deus trabalha. E diz a Bíblia que lá estava ele observando, e lá estava o oleiro manipulando o barro, trabalhando com o barro. Acabei de ler, e diz que quando o oleiro estava formando o vaso que estava na mão do oleiro se quebrou. Ele nem deu importância, porque vaso não tem nenhum valor. Vaso é coisa simples. Quem aqui não já jogou vaso no lixo? Porque rachou, porque trincou. É muito fácil descartar um vaso. Mas ele ficou assustado, que quando ele ficou olhando, o oleiro, o vaso quebra, mas o oleiro não joga o vaso fora. O oleiro não jogou o vaso fora, mas o oleiro pegou aquele vaso quebrado e diz a Bíblia que amassou e fez um outro vaso. E diz: olha aqui, diga para a igreja lá em Rocha Miranda, também estou profetizando para lá. Diga à igreja do Grajaú, eu já fui pastor titular em Rocha Miranda. Diga a Rocha Miranda, diga ao Grajaú, se eu fiz isso com esse vaso, eu posso fazer com eles também. Irmão, põe a mão no ombro do seu irmão aí, fala com ele. O Senhor não joga fora um vaso quebrado. Mamãe, não despreze o seu filho. Papai, não despreze o seu filho, porque ele não joga fora um vaso quebrado. Aleluia! Glorifique a Deus. Aleluia! Aleluia! É culto de família, irmão. Aleluia! Então o Senhor diz: Jeremias, eu posso fazer diferente.
Quanta gente hoje quebrada, machucada, porque muitas são as coisas que quebram um vaso. Inúmeras são as coisas que quebram um vaso. Por ser culto da família, o Senhor assentou no meu coração. Uma das coisas que quebram um vaso é exatamente a família. Irmão, família é uma bênção. Família, fala com o pastor. Família é uma bênção. É uma bênção. Mas quebra o vaso. Quebra. Quantas mães aqui estão chorando? Eu até estive meditando lá no livro de Provérbios, capítulo 17. Diz que o filho insensato é a tristeza do pai e a amargura do coração da mãe. Quantas mães estão aqui hoje chorando porque um filho insensato rebentou com o coração dela? Quantos pais estão aqui hoje sofrendo porque um filho insensato tem causado muita tristeza a ele? Então a família é uma bênção, mas ela também quebra o vaso do Senhor. Quebra. E me levou lá para Gênesis capítulo 37, e ninguém melhor do que a família de José, irmão, para poder discorrer com vocês um pouco sobre um vaso quebrado. A Bíblia diz que José era neto de Isaac, bisneto de Abraão, e era um outro maravilhoso, e ele tinha mais 11 irmãos e mais uma irmã, e a família passou a se levantar contra ele. A família passou a persegui-lo. E quantos de nós às vezes sentimos assim também, quebrado dentro de nossa casa, perseguido dentro de nossa casa? E diz a Bíblia que os irmãos de José partiram contra ele com inveja, com raiva. E um belo dia, quando ele estava lá em Dotã pastoreando, como José vem vindo, e eles olham e dizem: vem lá o sonhador, vamos matá-lo, vamos acabar com ele. Irmãos, às vezes dentro da nossa própria casa, quantos têm vontade de acabar com a gente? Nós ouvimos aqui na terça-feira o irmão do filho pródigo. Lembra? Irmão do filho, quem lembra? A igreja. Nós temos que aprender, irmão, aqui. Você, quando vem à casa de Deus, uma das coisas que muitos grandes homens dizem: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa estar na casa do Senhor e aprender dele. Mas quando você vem à casa de Deus, eu estou até sugerindo você trazer papel e lápis. Você deve pegar papel e lápis e se alimentar daquilo que está saindo aqui desse altar, irmão. Aleluia. Porque aqui é que sai fogo. O rio da vida, que seria a mensagem de hoje. Já tinha até dito a mensagem de terça-feira vai ser: um rio. É verdade isso, irmão? Eu falei para você gravar essa mensagem, que seria hoje essa pregação aqui. Um rio. Essa seria a minha mensagem de hoje. Mas Deus sabe todas as coisas, né? O rio, ele sai aqui do limiar do altar. Mas então, você vem e traga, questione. Ele pergunta: qual foi a mensagem de terça-feira, pastor? Pegou terça-feira. Eu conto a mensagem dele todinha aqui. Se quiser, eu vou fazer uma reprise. Vou contar tudo que ele falou aqui. E eu pergunto: qual foi o tema da mensagem? Ninguém sabe. Então você tem que se alimentar. Diz a Bíblia, lá que quando Josias, o menino, começou a reinar, ele encontrou o livro e começaram a comer. Irmão, se você não comer isso aqui, não adianta. Pode estar escrito pela palavra que eu vos tenho falado. E a palavra que eu vos falo é espírito e vida. Então, se nós, igreja do Senhor, mãe e pai de família, vemos para a igreja e termina o culto, você não lembra nem o tema, nem o que o pastor pregou. Então nós temos que aprender a vir a casa buscar a Deus. Buscar a Deus. Buscar a Deus. Buscar a Deus. E a Bíblia diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. Aleluia! Então aqui estava a família, quebra o vaso.
E os irmãos de José, quando vê, pega José e diz que ia matá-lo. Mas um dos irmãos, quando você é vaso, não adianta o diabo tentar contra você. Não adianta o inferno tentar contra você. Não adianta vizinho, não adianta família, ninguém. Porque Deus sempre levanta alguém para tomar suas dores. Deus sempre levanta alguém para estar do seu lado. E diz que quando já vamos matá-lo, Deus levanta um dos irmãos. Não vamos fazer isso com o menino. Aleluia! Quantas vezes Deus já levantou anjo para secar as suas lágrimas. Aleluia! Para te transformar, para te libertar, porque eles queriam acabar com você. Mas operando Ele, quem impedirá? Porque você é vaso. E vaso, Deus não joga fora. Vaso, Deus cuida. Oh, Managalaxai, Cantarelli. Aí pegaram o menino e disse: não vamos fazer isso não. Mas tem aqui, num lugar muito bom não, tem aqui uma cisterna seca, tem aqui um poço. E jogaram ele lá dentro. Mas vaso, irmão, por isso eu escolhi Jeremias. Esse Jeremias passou todo o seu ministério dentro do calabouço, passou tudo num poço. Ele podia muito bem falar sobre isso. Pegaram o garoto e jogaram lá dentro de uma cisterna seca. Irmão, que tristeza. Família, às vezes é uma bênção, irmão. Faz cada coisa com a gente. Faz cada coisa com a gente. Só Jesus. Eu conheço um homem que chora muito, sofre muito. Quem sabe você, mãe e pai, também está sofrendo. Ele tem um filho. E esse menino muito bem encaminhado poderia ser hoje um engenheiro. De repente, criado na igreja, conhecido como pastorzinho, e ele conhece uma mulher viciada em cocaína. Ele larga tudo, vai para dentro de uma favela, lá da Pedreira, e vai viver num barraco de tábua com essa traficante. Larga tudo. E agora, este homem, o que família faz? E ele, quando vai comer, que ele tem uma situação até boa, ele não come direito. Será que ele está comendo? Ele vai dormir numa cama, com um colchão de bola, confortável, ar-condicionado, e ele naquele barraco de tal, será que ele está dormindo? Famílias ele nos quebra, famílias ele nos mói. Quem sabe você chegou aqui desse jeito hoje, está quebrado, está moído, por causa do seu filho, por causa do irmão, por causa de um cunhado, por causa de uma sogra, mas sabe que o oleiro não joga fora um vaso, por mais quebrado que você esteja. Aleluia! E diz a Bíblia que agora o rapaz está ali dentro e eles começam a dizer: nós vamos matá-lo. Nós vamos matá-lo. O garoto está lá dentro da cisterna. Está arrasado. Me explica a cisterna. O que a pessoa faz com a cisterna, pastor João? Cisterna é o máximo que tem, uns 2 metros, né? E o garoto só fica ali, tipo uma fera, circulando, fica andando em círculo. Muitas das vezes é isso que eles querem que aconteça comigo e com você. O diabo incita nele para fazer isso com você, mãe, com você, pai, para você ficar em círculo ali dentro daquele poço, daquela cisterna, rodando para lá e para cá. É assim que você fica às vezes, sem saber para onde ele está acontecendo, e você fica ali andando de um lado para o outro. Aleluia! Oh, glória a Deus! Mas diz que daqui a pouco eles olham lá, está vindo lá uma caravana de ismaelitas. Até pouco foi pregado aqui sobre Ismael. Ismaelita era descendente direto de Ismael. Quer dizer, se esse menino era neto de Abraão, ele era parente próximo desses que estavam indo. Mais parente. Parente é uma bênção. Parente é uma bênção. E eles então compram esse rapaz. Compram ele. Nem me lembro aqui quantas moedas, não sei se foi 25. Quantas que é? 25, foi 25, pastor? 30 moedas? 30 moedas! E tacaram o rapaz. Amaram o rapaz.
e leva o rapaz agora lá para o Egito. Mas ele é vaso, irmão. Fala, ele é vaso. Fala, eu sou vaso. Eu sou vaso. E não adianta, irmão. Se você é vaso, eles podem fazer o que quiser. Ele pode jogar numa cisterna, pode te vender, pode te trair, mas você é vaso, e vaso Deus não joga fora. Aleluia! Aleluia! Eu sou vaso, e vaso Deus não joga fora. E leva o menino, irmão, e quando chega lá no Egito, agora compra esse menino. Esse menino é comprado e é levado para a casa de Potifar. E lá ele vai trabalhar na casa de Potifar. E lá, vaso não sofre. Quem é vaso? Porque a Bíblia diz que quem quer servir o Senhor piamente passa o que, irmão? Fala, passa o que? Tribulação. Repete com o pastor. Quem quer servir o Senhor piamente passa o que, irmão? Tribulação. Irmãos, é por isso que leva agenda, leva a bolsa, fura dois pneus, ele anda no trânsito, sabe? Está fechado, ainda xinga, ainda faz sinal feio, ainda dá coice, e assim vai. Tudo acontece. Porque quem quer servir o Senhor piamente passa a tribulação. E José estava lá. E diz a Bíblia que Deus era com ele. Vaso, Deus era com ele. Se Deus era com ele, era para tudo correr bem. Diz que o chefe dele estava satisfeito, colocou tudo sob as suas mãos. Mas tinha alguém da família que não estava satisfeito. Tinha uma mulher ali que não estava satisfeita com isso. O diabo entrou na vida dessa mulher e ela, em vez de agradecer a Deus, para por Deus ter mandado um mordomo, um homem capaz, que estava multiplicando os seus bens, ela queria destruir a vida dele. Aleluia! Pode glorificar a Deus. Em vez de agradecer a Deus, porque você está abençoando, você está ajudando, eles querem te jogar no buraco, eles querem te destruir. Oh, managalaxa de cantarela. Oh, levanta sua mão, irmão. Eu vejo muita gente aqui assim nessa noite. Você tem feito de tudo para essa pessoa. Você tem ajudado demais. Mas ele só quer te prejudicar. Ele só vê coisa ruim em você. Mas sabe que você é vaso. Você é vaso, irmão. Oh, glória, 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 glória. Glória, 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 glória. Aleluia! E essa maldita mulher chega ao cúmulo de intentar contra esse rapaz. Falar em assédio sexual aqui é brincadeira. Ela tentou agarrá-lo e ficou com a capa na mão e o rapaz fugiu. Coisa terrível, diabólico, demoníaco. Não existe isso. Se contar hoje, ninguém nem acredita num negócio desse. E o rapaz fugiu. E esse rapaz foi para mais uma cadeia por causa de um crime que ele não cometeu, não fez nada e foi parar na cadeia. Mas ele é vaso. Vira para o seu irmão e fala: eu sou vaso. Fala, eu sou vaso. Eu sou vaso, irmão. Você não pode, não adianta. Esteja passando o que você esteja passando. Fala: eu sou vaso. Eu estou nas suas mãos. E o olheiro não joga fora. O olheiro não despreza. O mundo pode desprezar. Não estava meditando, não sei a tradução do pastor da sua Bíblia. Lá em Marcos capítulo 3, no versículo 21, diz que quando Jesus, Marcos 3, 21, é o mesmo João capítulo 7. Diz que Jesus, no capítulo 7, ele foi na festa do tabernáculo. E em Marcos 3, 21, diz que quando Jesus começou a pregar, foi a mãe dele, os irmãos dele, com cordas e com correntes, para o quê? Prendê-lo. A sua tradução está escrito prendê-lo. Alguma não está dizendo, fala, está aí, sua mãe não. Mas na minha tradução diz, vieram para prendê-lo. Dizendo assim, ele perdeu o juízo, ele está maluco.
Imagine Tiago, Judas, Simão, Maria, dizendo que Jesus tinha perdido o juízo e que ele estava maluco. É a família. Por isso ele diz que profeta não tem honra na sua casa, vaso não tem honra na sua casa. E lá estava agora José, além de ter sido jogado na cisterna, vendido para os ismaelitas, na casa de Potifar, agora vai para a cadeia. Agora está preso. Usado de estupro, mas Deus não joga fora um vaso. E diz a Bíblia que quando ele estava preso, chegou mais 2 prisioneiros lá. Um era copeiro e o outro era padeiro. Eu não vou discernir agora a acusação de um de outro, quando eu acho que o copeiro é que foi salvo. Aí tiveram um sonho e começaram a discutir. Não, esse sonho é assim, esse sonho é assado. E José estava lá. O que está acontecendo aí? Um virou para o outro. Nós tivemos um sonho essa noite. Qual foi o sonho? Eu sonhei, eu sou um padeiro, que eu chegava perto de Faraó e eu entregava a ele pães. Ele disse: olha, isso é 3 dias. O Faraó mandava pegar você. José tinha muita coragem. Irmãos, você sabe que isso é para quem é aqui? Vaso, todos são vasos, mas são profetas, profetizam. O profeta ele não pode ter medo de entregar a mensagem. Esse é o grande problema hoje nas igrejas atuais. Existem os reteteias, os não dança, pula, mas na hora de falar a verdade, de contar, ninguém, não, ao contrário, é o irmão, pode ficar magoado, mas é Deus que está falando, não é você, irmão. Se fosse para você, eu ouvi de um irmão que não existe isso. Ninguém que teve vontade de sair de casa, vir aqui na igreja, e ele aqui, ele largou de fumar, parou de beber. Então Jesus não é nada da sua vida, não tem vontade de nada. É o Espírito Santo que opera em nós, é o Espírito que nos convence da justiça e do juízo. Então se é eu que tive vontade de parar, eu que tive vontade, então por que existe Espírito Santo esse? Se é ele que nos convence da justiça, do juízo e do pecado. Aleluia! Pode glorificar? Aleluia! Então, há 3 dias. O cara imaginou você na cadeia e você falar isso com outro prisioneiro. Não, você, olha, daqui a 3 dias a tua cabeça vai estar lá e os pássaros vão estar comendo a tua cabeça. José era macho pra caramba. E ele tinha ali 18, 20 anos, muito macho. Porque ele disse: olha, daqui a 3 dias. Aí veio o outro meio assabiado e falou: eu também tive um sonho. Qual foi o teu sonho? Eu sonhei que copo lá servia Faraó. Eu digo: você é diferente. Você é que daqui a 3 dias Faraó vai vir aqui e você vai estar servindo a Faraó. Amém. Aí ele disse: mas eu digo uma coisa a você. Quando você estiver lá, não esqueça de mim, não lembra de mim. E o cara foi embora. Irmãos, passaram 3 anos por coisa parecida. Um belo dia, o próprio Faraó agora sonha. Diz a Bíblia que Faraó sonha e que vinha 7 vacas muito magras, e daqui a pouco 7 vacas muito gordas, e as magras comiam as gordas. E ele ficou perturbado e começou a chamar todos os adivinhos, os gênios, os magos, e ninguém decifrava. Aí esse copeiro, vendo Faraó muito nervoso, disse: mas por que o senhor está assim? Ah, porque eu tive um sonho. Ele disse: quando eu estava lá na cadeia, tinha lá um hebreu, e nós contamos o sonho. Eu lembro do padeiro, aquele, lembra? O senhor mandou pegar a cabeça dele e pendurou lá para o passarinho, lembra? Olha, nós contamos o sonho e ele disse assim, na lata do padeiro: a você, daqui a 3 dias, vou cortar a sua cabeça. Comigo ele disse: gostaria que diante do Senhor. E deu tudo certinho. Aleluia, irmão, paz. Aleluia. A Bíblia diz então: o Faraó: vai lá buscar esse homem. O rei falou: vai lá buscar esse homem. Porque o vaso, irmão, o Senhor não joga fora. Vaso, Deus não joga fora. Por isso, esta noite, eu não sei o que está passando com você. Não sei o que há dentro da sua casa. Eu não sei o que há lá na sua família. Eu não sei o que há lá no seu trabalho.
mas você é vaso. Não importa se tem 1 ano, 6 meses, ou a semana, 5 anos, mas você é vaso. Deus não esquece de você. Deus não esquece de você. Para completar, eu vou lá para 2 Reis, capítulo 6. 2 Reis, capítulo 6. A Bíblia diz que tinha lá uma escola de profeta e Eliseu era o professor dos profetas. E um dos profetas chega para Eliseu e fala assim: meu senhor, aqui é a casa do Grajaú, com essa campanha de quinta-feira, só que vai lotar. Amém, irmão? Fala amém? Amém. Mais forte. Com essa campanha aqui de quinta-feira, essa casa vai lotar. Amém? Amém. Não te dá que nós devemos sair aí e cortar umas árvores para ampliarmos aqui, porque aqui já está ficando pequeno? Aí todos aceitaram a ideia. E então esse moço chegou perto de Eliseu e disse: só pode conosco? E diz a Bíblia que eles foram e começaram a cortar árvore, cortar lenha. A Bíblia diz lá, cortar lenha, começaram a cortar madeira. E diz a Bíblia que daqui a pouco o machado que estava na mão desse rapaz, quando bate em uma árvore, ele vai e cai no rio. E ele então se sente arrasado. Irmão, machado hoje já é uma ferramenta. Imagine, devia ser machado até de pedra. Lá, há quase 3.000 anos atrás, ele se desespera. E ele chega perto de Eliseu e diz: ah, meu senhor, chega quebrado. Ele chega quebrado. Ah, meu senhor, o machado ele era emprestado. Eu quero dizer à igreja nessa noite que esta texto que eu acabei de citar é um tipo dos dons espirituais. Ninguém é dono dos dons espirituais. Os dons espirituais nos são emprestados. E diz a Bíblia que esse moço, ele estava trabalhando na obra do Senhor. Ele estava como um vaso que quebrou na mão do oleiro. E ele disse para Eliseu: esse ferro, ele era emprestado. Eu estava na obra do Senhor. E quantos de nós nos desgastamos e caímos trabalhando na obra do Senhor? E ele ficou desesperado e disse: meu Senhor, o que eu vou fazer agora? A Bíblia diz que Eliseu vira para ele e fala assim: você é um irresponsável, você é um incapaz, estou arrependido de ter colocado você nesse departamento. Já notava que você não levava jeito para dirigir escola dominical. Na música você já não levava muito jeito. Você é um desastre. Não, irmãos. Eliseu não disse isso. A Bíblia diz que Eliseu vira para ele e fala assim: moço, o machado caiu? Sim, meu senhor. Mostra-me onde foi que ele caiu. Aleluia! Fala para Deus agora. Onde é que você tem caído? Onde é que você tem fraquejado? Que os dons você tem, o Espírito Santo você tem, e tem caído. Mas se você é vaso, ele não joga fora. E ele te pergunta: onde é que você tem caído? Onde é que você tem fraquejado? E o moço se inclina para Eliseu e fala: é aqui. E diz a Bíblia que Eliseu pega um galho de árvore. A árvore na Bíblia é um tipo da natureza terrena de Jesus Cristo. E diz que Eliseu pega aquilo e passa Cristo em cima. E quando passa, o ferro começa a flutuar. Aleluia! Glória a Deus.